pessoal, meu nome é Felipe Pereira, eu sou analista aqui na Carteira do Investidor e estamos aqui mais uma vez para fazer o nosso destaque, falar o que a gente fez no mercado hoje. E na sessão de hoje, eu diria que em questão de indicadores, ela é bem mais relevante e importante do que em questão de notícias. Hoje, pela manhã, a gente teve o payroll, o indicador de empregos nos Estados Unidos, ele é um composto de 3 dados. Em geral, o payroll já foi um indicador bem mais interessante do que ele é agora, mas a gente ainda assim toma bastante cuidado e presta atenção na sua divulgação, e isso principalmente nesse payroll da sessão de hoje, porque ele nos daria mais indícios, mais informações quanto à próxima decisão de política monetária do FONC e do Fed, justamente porque, baseado na economia americana, em que estado que ela está, a gente deve ou não ver mais cortes ou menos cortes na taxa de juros americana. Eu diria que o payroll da sessão de hoje confirma a fala do FONC, que foi de que o último corte foi, na verdade, o último corte do ano para 2019. A gente não deve ver mais cortes se a economia pelo menos se manter assim até a próxima decisão de política monetária americana. No geral, aqui no Brasil a gente ainda teve, a gente concentra as nossas expectativas já para a semana que vem com o leilão da sessão onerosa e com o pacote de medidas que o Guedes vai soltar na terça-feira para serem circuladas, para serem tramitadas no Congresso. Isso nos dá a entender, né, nos dá justamente a projeção de que a economia deve começar a recuperar com a agenda reformista voltando a trabalhar e voltando a ter os pontos positivos, né? A gente tem a agenda reformista é entendida como algo positivo pelo mercado, então voltar a partir de terça-feira que seja vai ser algo mais interessante para a gente. E no geral também vai nos dar justamente esse tom de a gente também estar nessa situação de a próxima decisão pode ser o fim do ciclo do nosso corte nos juros, na nossa Selic, mas se a economia não recuperar, algumas apostas de mercado ainda apontam que justamente a taxa de juros pode cair um pouquinho mais abaixo do fim do ciclo que está apontado pelo Copom no 4,5%. Tá? A única outra notícia que a gente tem na sessão de hoje foi justamente as conversas entre China e Estados Unidos. Na sessão de ontem, China deu uma titubeada quanto ao próximo acordo na fase 1 do acordo na guerra comercial, mas na sessão de hoje, provavelmente não, na sessão de hoje era cotado que China e Estados Unidos iriam conversar por telefone e resolver essa situação. Nenhuma informação quanto a isso ainda, por enquanto, mas a expectativa continua sendo positiva. O Trump falou que não importa onde eles vão assinar, mas eles devem assinar ainda esse mês o acordo na guerra comercial, a fase 1 do acordo na guerra comercial. Beleza? Passando rapidamente para o gráfico para falar um pouquinho das movimentações. No início da sessão a gente teve um índice trabalhando um pouquinho mais positivo e justamente o payroll, como a gente havia comentado, não teve tanto efeito na sessão de hoje. O payroll teve a sua divulgação às 9h30, acabou ali no momento subindo um pouquinho, caiu um pouquinho, devolveu, acabou zerando, e aí depois disso segue normal, como se nada tivesse acontecido. Índice de tarde ainda teve alguns estresses pontuais, caiu em alguns momentos específicos, mas eu destacaria a movimentação agora das 3 da tarde, em que a Petro começou a puxar o mercado para baixo. Nenhuma informação também, nenhuma notícia quanto a isso, mas claramente a Petro caiu sozinha e puxou o índice nesse primeiro instante. Logo em seguida, várias ações demonstraram também essa movimentação de queda um pouco mais forte. Destaque para os bancos, tá? Foi Petro com os bancos nessa segunda puxada, mas depois acabou estabilizando. Nas nossas plataformas de notícia não apareceu nada, possivelmente seja alguma notícia relacionada exclusivamente a Petro. E no dólar, a gente tem justamente uma movimentação direcional também no início da sessão, mas o payroll aqui já teve um efeito mais direcional. No momento acaba subindo e caindo, mas quando cai começa a tomar a direção para baixo, e aí, a partir dali tem um dia um pouquinho mais negativo, acaba estabilizando e voltando parte da movimentação para estabilizar aí no 4.000 pontos nesse fim de tarde. E gostaria de destacar uma movimentação um pouco mais técnica do dólar, que tem ali um suporte nessa faixa do 40,82,5, 40,83, desde a semana passada, né, testando aí esses níveis e deixando bem claro que
que esse é um nível a ser respeitado, então vamos tomar isso em mente nas próximas movimentações. Ao final da sessão de hoje, a gente tem apenas uma empresa divulgando seu balanço e login, e os balanços importantes, as próximas perspectivas importantes ficam para a semana que vem. Semana que vem, já na segunda-feira, a gente já tem balanço de Itaú, Porto Seguro e BB Seguridades. Então, já são empresas relevantes e importantes já logo no início da sessão. Semana que vem, que deve ser um pouco mais interessante e mais volátil. Beleza? Então é isso. Desejo a todos um excelente fim de semana. Vejo vocês na próxima atualização. E é isso. Um grande abraço.